Esta aula tem esse número aqui, 4, né? Claro que dentro do contexto do tema 11, leis de Newton e aplicações simples da dinâmica. Vamos ver como é que a gente faz uso, né, da dinâmica para resolver esse problema aqui. Do que se trata? Aí está. Um corpo de massa m se desloca num plano inclinado. Ele foi solto daqui de cima. Solto daqui de cima. Isolar os corpos. Nesse caso, eu tenho um só. Tenho um só. Então, eu tenho um corpo só. Vou olhar para as forças que agem sobre ele, né? É claro que a gente precisa também, aqui no caso, mas isso é trivial, indicar que a aceleração está para baixo, né? Isso é importante, sim. Isso é importante, sim. Saber para onde o corpo está indo, qual é a sua aceleração, né? Esse plano inclinado, ele tem aqui um ângulo θ, né? Quanto menor o ângulo θ, menos acelerado será o corpo. Aqui a gente colocou rodinhas para indicar que não tem atrito. Mas pode ser também com atrito. Pode ser também com atrito, claro, né? Então, nesse exemplo 1, aqui, que é o bloco deslizante, eu já estou indicando qual é o referencial. Qual é o referencial? Qual é o referencial? Simples. Sistema de 2 eixos, né? Esse aqui é o eixo X e este aqui é o eixo Y, né? Esse eixo Y ele foi escolhido de tal maneira que ele é perpendicular ao plano inclinado. Só existe movimento ao longo do plano inclinado. Por isso eu coloquei aqui esse eixo X. Lembrando que se esse ângulo aqui é o ângulo θ, esse ângulo aqui também é igual a θ. E agora eu coloco todas as forças. Desprezando o atrito, eu tenho 2 forças. Olha só, a força normal, que é perpendicular, é normal, é perpendicular ao plano. E a força peso aponta sempre, a gente sabe disso, né? Ela aponta sempre para o centro da Terra. Então, ela é perpendicular ao solo, né? Então, a força peso forma um ângulo θ com a direção vertical, né? E agora, veja, quais são as componentes da força peso? A componente X, né? A componente X, que é P vezes seno θ. Essa é a componente X da força peso. Vou escrever Px, né? E P é igual a M vezes G. M vezes G. Olha só, não tem outras forças ao longo do eixo X. De forma que a componente X me dá um resultado bem interessante. O peso vezes o seno do ângulo θ é igual a massa vezes a aceleração. Pronto. Então, se eu quiser a aceleração, está resolvido. Está resolvido. A componente Y, por outro lado, por quê? Agora que eu tenho a resposta. Eu tenho aqui a resposta, né? A resposta é, de fato, bastante simples, é esta aqui. A outra coisa interessante é que ao longo do eixo Y não há aceleração. Então a componente Y da resultante das forças, que são 2 forças, né? Essa componente Y é igual a 0. Ela é simplesmente igual a 0. Igual a 0. De onde eu consigo inferir
que a força normal, essa é uma outra conclusão, que a força normal é igual ao peso m do corpo A, ou esse MA, ou M apenas, então é M vezes G vezes cosseno do ângulo θ. Ou seja, a normal é igual ao peso vezes o cosseno do ângulo θ. E isso muitas vezes pode ser útil, como, por exemplo, no próximo problema, onde agora eu estou imaginando que mesmo com as rodinhas haja um atrito. E agora que eu tenho aqui esse diagrama, escolhendo o mesmo conjunto de forças, mais que eu analisei antes, né? Mais a força de atrito. Mas veja, olha só, tem que saber colocar a força de atrito. A força de atrito, ela impede o movimento, ela é contrária ao movimento. Então eu tenho, além daquelas duas forças que eu já discuti anteriormente, né? A força-peso, que está aqui, né? A força normal, que está aqui. Agora eu tenho mais uma força, que é a força de atrito. Mas a força de atrito, ela só tem uma componente ao longo do eixo X, porque nós escolhemos adequadamente, não é, esse eixo X assim. Esse eixo X é esse aqui. Então, a força de atrito só tem componente ao longo do eixo X. Então, a força-peso, né? A força-peso tem uma componente Px, já analisamos isso antes, né? Px é mg seno θ, menos a força de atrito, mas a força de atrito é igual a μ vezes n. E só tem a aceleração ao longo do eixo X. Portanto, a conclusão é, primeira equação, m vezes g seno θ menos μ vezes n igual a m, que é a massa do corpo, vezes a. N vezes a. Né? De forma que, como n é igual a p vezes cosseno θ, a conclusão a qual a gente chega é esta aqui. É esta aqui. Que a aceleração é igual à aceleração da gravidade multiplicado, aqui está, multiplicado, tá aqui, por seno θ menos μ vezes cosseno θ. Agora, com o atrito, a aceleração é menor. É menor, porque eu tenho menos μ vezes cosseno θ, né, vezes g. Então, esse caso, ele é um pouquinho só mais difícil, porque ao invés de ter duas forças, eu tenho três forças. E eu soube escolher o referencial, eixo X na direção do movimento, eixo Y numa direção na qual não existe o movimento. Então, as projeções das forças ficam fáceis de serem determinadas.